Fala pessoal, mais um ManzaCast e a ConvapCast. Hoje, mais uma vez, com o meu parceiro aqui, Nicolas. Fala, Nicolas, beleza? Fala, Lucião, tudo bem? Prazer Nicolas, mais uma vez estar com você aqui, viu? Já é de casa, né, Nicolas? Tamo aí de novo, né? Toda hora tá gravando junto aqui e é muito bom. É um parceiro fantástico aqui para a gente gravar os nossos podcasts na Convap e também no Manza. Muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. E hoje a gente está aqui com o pessoal da Agência Ambiental Vale do Paraíba, Cláudio Scali e Jaqueline Bueno. Fala, Cláudio. Fala, Jaqueline. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. E Cláudio Scali, o secretário executivo, que vai dar uma explanação bem completa de como funciona o consórcio. Sim, eu estava ouvindo aqui no briefing e, sabe tudo, né? Então, ele vai contar aqui como é que funciona e é muito legal a história. Eu não conhecia essa parte de licenciamento regional, consórcio. Então, muito importante para o conhecimento das pessoas do Vale aqui, né? Das empresas também que precisam fazer esse tipo de licenciamento, Com né? certeza. Não é só o município. Acho que alguma construtora que precisa fazer um loteamento, alguma coisa do tipo, até o Cláudio pode dar uma explanada sobre isso. Legal. Luciano, Nicolas, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, eu e a nossa diretora administrativa e jurídica, para a gente expor todo o esclarecimento e a importância que é a agência para o desenvolvimento econômico e ambiental, melhorando a qualidade de vida e do Vale do Paraíba como um todo, né? Quero agradecer a COSAVAP, quero agradecer a MASA aí pelo convite, né? Estamos aqui, vamos bater esse papo aí, né? Que eu acho que é muito importante e esclarecedor. Boa, Cláudio. Bom, Lúcio, você começou aqui falando rapidinho do quanto é importante a agência para poder resolver os problemas nossos, empresários, dos municípios. E sem querer dar spoiler aqui, mas a agência veio para resolver muitos problemas, né? Inclusive, a gente estava conversando no paralelo aqui, acho que é legal, Cláudio e Jaque, vocês começarem contando um pouquinho, né? Lá do comecinho, de onde surge essa ideia, a possibilidade, na verdade, de ter agência. Né? Acho que tem uma história bastante rica por trás e como é que isso se conecta com o nosso mundo aqui da construção civil, né? da Convap, dos empreendedores da construção. Nós tivemos muito tempo, várias vezes ali com a Convap, ali o pessoal realmente interessado na questão ambiental, né? E eu acho que a agência ele vem nessa parceria com a Convap para a gente poder realmente ter uma agilidade, né? Porque o pessoal sofre muito com a questão dos processos de licenciamento. Então, o empresário ele tem ali o seu cronograma, ele tem o seu prazo de investimento, né? Os investidores estão ali na perspectiva de inícios de obra, de conclusões de obra, e muitas vezes ocorre atraso que não estava previsto ali na questão da obra. Né? Sim. E a questão do licenciamento é uma, né? E queremos abordar, vamos ver se na conversa a gente dá conta desse assunto. Sim. Então, a agência ambiental, ela substitui a CETESB. Antes, como é que era feita essa aprovação ambiental e, por esse motivo, foi criado, as leis foram sendo criadas. Conta assim, de modo geral, e depois a gente conta a história de como foi criada essa agência ambiental, que é um marco, né? A primeira do Brasil, vocês comentaram. Primeira e única. Olha, por enquanto. Inovação, então, Inovação total. aqui total. Já é um case de sucesso, né, Cláudio? É um case de sucesso. Nós já estamos com 500 licenciamentos realizados. Né? Todos os municípios consorciados na agência, né? Ele licencia o que a capital de São Paulo licencia. Então, por exemplo, Bananal, né? Licencia hoje o que a capital de São Paulo licencia, a cidade de São Paulo licencia. Só para vocês terem uma ideia da importância do consórcio, né, para poder
para um município pequeno, né? Quando você fala, Claudio, só para entender, quando você fala que Bananal e capital, você está falando em termos de abrangência, de complexidade, ou você está falando em número? Da abrangência de complexidade. Abrangência de complexidade. Então, o número depende muito a capacidade de aprovação de Bananal hoje seria igual a de São Paulo. Então, o que São Paulo licencia, Bananal licencia, que é um dos consorciados. Perfeito. E devemos tudo isso daí, lógico, a todos os prefeitos consorciados, mas em especial o Felício, né? Hoje nosso atual vice-governador, mas ele é um fundador, né? E depois o Anderson, né? O atual prefeito de São José, que deu continuidade e toda a força, porque se um município grande não tiver consorciado, dificilmente consegue sobreviver os municípios pequenos. E eu lembro muito do dia em que reunido com o Felício, para a gente explicando para o Felício que é a agência, né? E então eu colocava para ele todas as questões da qualidade, das vantagens do consórcio. Só tinha uma vantagem que não era, São José não era tão significante, que era a questão econômica, né? Porque São José fazendo consórcio ou ficando individual, era quase o mesmo valor que ele ia precisar investir. Sim. Né? E aí o Felício, como é um estadista, um cara muito... Ele viu que eu dei uma gaguejada nessa parte. Os demais sobre a agilidade, taxas menores, né? Tudo ele viu que eu estava desenvolvendo muito bem. Aí ele falou, Claudio, eu já sei por que você... E eu lembro muito bem dessa Gaguejou história. naquela parte que você foi falar. Mas eu sei porque você gaguejou, porque São José não teria grandes vantagens na econômica. Teria nas outras, que são muito importantes também, né? Ele falou, pois é, por isso que eu dou uma gaguejada. Hein? E aí ele falou assim, não, Claudio, eu achei muito interessante, até me arrepiou, que ele falou, não, Claudio, São José, ele era uma cidade polo. Sim, do Vale. E é do Vale. E ela tem essa responsabilidade. Então eu vou fazer parte desse consórcio para que outros municípios menores possam ser licenciadores. Foi um ensinamento de estadista, né? E o Anderson deu continuidade a isso, fortalecendo a gente nessa agência. Mas voltando agora, depois desse preâmbulo, voltando à questão da agência, e falando das vantagens, né, dela, e que são a rapidez no licenciamento, né? Não é porque nós somos melhores que a CETESB, é porque hoje a CETESB, vamos pegar o exemplo do Escritório Regional de São José dos Campos. Ele atende um número de municípios 3 vezes maior do que nós atendemos, com o mesmo número de funcionários. Então, matematicamente, é impossível que ele seja tão ágil quanto nós. Outra grande vantagem são as taxas. As taxas hoje cobradas pela CETESB é absurda de cara. É tão absurdo de cara que as empresas filiadas à Fiesp entraram com um processo, hoje está com uma liminar, diminuindo mais que a metade dos valores, né? Então, quem é associado da Fiesp paga metade dos valores das taxas, né? E as nossas taxas, né, implementadas pela agência, é menor do que essas taxas com a liminar. Então, por exemplo, essas taxas subsidiadas ainda são mais caras do que a... Isso, que são mais caras. Então, essa é uma vantagem. A rapidez, as taxas, né? E o atendimento. Né? E o atendimento, por exemplo, nós temos um atendimento muito mais personalizado. O nosso software é tudo automatizado, ninguém precisa sair do seu município para licenciar. Dentro de casa, dentro do seu escritório, dentro da prefeitura, consegue fazer o licenciamento. E o nosso sistema, que foi criado especialmente para a agência, ele é intuitivo, né? Ou seja, a pessoa vai fazer um licenciamento de uma funilaria, né? Então, não é que ele coloca o CNPJ lá, o próprio sistema já vai encaminhando para ele para como que é o sistema. Na CETESB, quando eu quero fazer um licenciamento de funilaria, aí aparece um monte de documentação desse tamanho assim, que é para outras coisas também. Sim. Aí o rapaz tem que saber qual é o documento que ele precisa para a funilaria. O nosso não. De acordo com o que vai colocando, já vai induzindo ele o caminho certo. Intuitivo. A diferença, então, a CETESB é do Estado e a agência ambiental é
parceria público-privada, é isso? É uma autarquia intermunicipal, é de municípios. Entendi. Então, a natureza jurídica, né, é um consórcio público de municípios, é uma autarquia municipal. Então, em função disso, ele acaba tendo, os municípios têm autonomia, certo? Perfeito. E nós atendemos esses municípios consorciados através da Lei 11.107, que é a nossa Bíblia do consórcio e que dá todo o amparo jurídico para que a gente possa fazer com que a gente possa criar o consórcio e fazer de maneira legal. Perfeito. E tudo isso que o Cláudio está falando é extremamente interessante, a parte técnica, e o que é importante também, a gente resguardar que a parte jurídica é impecável. Nós temos uma coordenadora jurídica, nós temos um corpo jurídico e nós não deixamos nada a desejar nesse aspecto. Tanto é que nós tivemos 9 questionamentos no Ministério Público. Desses 9 questionamentos... A validade da existência da agência, é isso? Não, com relação a procedimentos. De algum procedimento específico de um licenciamento. Um processo. Tivemos, e nenhum virou inquérito. Desses 9 questionamentos, 0 inquérito. O Ministério Público ficou satisfeito com nossas respostas. Todos foram arquivados. Então, isso é de uma relevância muito grande, porque isso demonstra o quê? Que a gente tem robustez jurídica, comprometimento e que todas as regras e toda a legislação é rigorosamente cumprida. Já que você estava falando um pouco dentro dessa pergunta do Lúcio, né, de ser um consórcio de municípios, hoje qualquer município do estado de São Paulo pode se filiar à agência? Como é que funciona essa questão? Ou ele pode, por conta própria, pleitear a criação de uma agência? Como é que funciona essa questão de entrada e saída de municípios? Nós temos feito um trabalho porque a questão da agência foi muito complicada, gente. Vocês não sabem o trabalho. Não, vamos saber daqui a pouco. Para abrir uma conta. A saga. Para abrir uma conta no banco, convencer o gerente que nós éramos uma personalidade jurídica regional. Ele não entendia. Ele falou, não, pega o CNPJ da prefeitura. Eu falei, não, o rapaz da Receita Federal não queria abrir o CNPJ. Porque a gente teve que explicar para ele. Aí ele falou assim, não, você tem que pegar seu estatuto e registrar no cartório. Eu falei, não, a prefeitura, por exemplo, ela não registra o estatuto em cartório. Não, mas tem... Aí eu fui no cartório e o cartório falou, me faz uma declaração que eu não preciso. Aí entregamos na Receita. Então foi uma dura, assim, sabe? Aí foi com o Ministério Público, foi com os próprios técnicos da CETESB, né? Foi uma luta... muito grande, porque o que é novo espanta, né? Agora, a última fronteira que nós tivemos agora foi com o IBAMA, né? O IBAMA, ele não reconhecia a agência ambiental como um licenciador, né? Ontem nós tivemos uma grande vitória aí, terça-feira, nós tivemos uma grande vitória que eu tive com o superintendente do IBAMA do estado de São Paulo e conseguimos convencê-lo de que nós fazemos parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do CISDAMA, né, e conseguimos fazer isso daí. Hoje o Ministério Público tem total compreensão, né? Como a Jaque colocou muito bem aqui, nós tivemos 9 questionamentos de atividade específica e das 9 nenhuma virou inquérito, né? Nada. Sim. Então isso é muito bom. Nós temos um parceiro muito ótimo, que é o Vinícius, que é o gerente de Taubaté, de São José dos Campos, né? Que é um parceiraço nisso. Ele tem atividade que vão fiscalizar, ele vê que a atividade é nossa, nos avisa, e a gente vai fazer fiscalização e vê que é uma atividade que é licenciada pela CETESB, né? Então, pegando aquela sua pergunta, nós não há concorrência, é uma suplementação. Uma suplementação. A gente tem uma cooperação, né? Uma cooperação. Tanto que na própria Lei Complementar 140, qualquer um pode ver a questão de um crime ambiental, você tem que agir, né? Independentemente se o licenciamento é nosso ou não. Aí depois a gente comunica a ele se o licenciamento for dele, se o licenciamento for nosso, nós continuamos, né? Sim. E como é que veio a ideia, eu vou criar uma agência ambiental, ou as
as leis foram sendo criadas. E essa formação, Cláudio, de entender tudo sobre meio ambiente e chegar até essa saga de criar uma agência ambiental única no Brasil. Então, eu fui presidente da Associação Nacional dos Gestores Municipais. Então, essa foi uma bandeira minha, desde lá de trás, desde 2014, para que a gente desse autonomia para os municípios, porque os municípios precisavam ser licenciador, né? E só para lembrar, o estado de São Paulo é um estado que tem menos municípios licenciador. Então, eu, como representante da ANAMA, junto ao Conselho Estadual, lutava para que aumentasse esses números de municípios, né? E aí se esbarrava numa dificuldade muito grande, que era assim, as exigências que estão para o município ser licenciador, ele acaba impedindo o município pequeno ser licenciador, porque gasta-se muito. Custo muito alto. Custa muito alto. Então, eu percebi que o consórcio era uma coisa que podia diluir, igual o Nicolas falou no nosso preâmbulo aí, falou muito bem, que acaba dividindo as tarefas, a questões econômicas entre os municípios, com isso o município pequeno pode ser licenciador. Então, o município de Bananal pode licenciar como Estado de São Paulo, sem gastar a fortunas que é para ser um município licenciador. Sim. Por exemplo, Paraibuna hoje tem uma mensalidade que paga para gente de 4.000 e pouquinho. Imagina se Paraibuna não fosse consorciado. E eles fazem alto impacto também. Perfeito. Não, talvez não pagasse nem o software que vocês usam. A mensalidade do software talvez fosse mais cara. Não pagaria um técnico, então. O técnico muito menos. Exatamente. Interessante. E eles têm a capacidade, eles têm o software, eles têm os técnicos, eles têm os 19 profissionais disponíveis para irem, para fazer a fiscalização, para fazer o licenciamento ambiental e para ter todo o sistema, como o Cláudio falou, a gente começou o licenciamento ambiental 0 papel. Então não começou... Já começou moderno, né? Moderno. Tudo totalmente automatizado. Como é que, acho que é legal a gente comentar um pouco, né, do que o Lúcio comentou, dessa sequência das leis ao longo do tempo que foram mudando, né? Eu acho que o Cláudio falou um pouquinho antes no nosso papo, antes da gente gravar aqui, dessa sequência lógica que foi acontecendo, de onde foi surgindo essa possibilidade de existência da agência. Né? Tudo começou com a Constituição de 88, né? Perfeito. Que coloca o município como um ente federativo, porque até então não era. O município não era era onde as pessoas moravam, né? Como diria o Franco Montoro, né? Que as pessoas não moram no estado, não moram no Brasil, moram no município. Né? Sim. E o município não era um ente federativo. Em 88, a questão da federalização, né, do município ser um ente federativo, né, e porque ele não criava políticas públicas, não tinha essa determinação a ele, né. E aí, na Constituição de 88, se desenvolve várias questões de política pública. O próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, né, e também a questão ambiental não podia ficar de fora, que você tem um Sistema Nacional de Saúde, aí você tem um Código Florestal, aí você tem a Lei Complementar 140 em seguida, que regulamenta a questão especial do licenciamento, que é uma parte muito importante das questões ambientais, né? E depois a Lei de Consórcio em 2005, né, que determina isso daí, né? Mas voltando um pouco lá, acho que a gente tem duas grandes vantagens, por poder público, o consórcio, né, e por questão do privado. Né? Queria só terminar a questão das vantagens do poder público, né? E depois a gente entrar na questão do privado, que aí da questão das construtoras, que a gente tem propostas, tem projetos que eu acho que seria interessante abordarmos aqui. Voltando ainda à questão do poder público, das vantagens, é o seguinte, por exemplo, quando você faz um licenciamento e aquele município não é licenciador, então quem faz o licenciamento é a CETESB. Sim. Né?
Entendeu? Então você tem a demora do licenciamento, você tem dificuldade no atendimento, porque os gerentes, os técnicos estão com barrotado de licenciamento, não conseguem fazer. Né? E o mais importante, as taxas, né, quando são caríssimas da CETESB, né, como eu já falei aqui, e vão para o Estado, vão para a CETESB. Se o município é licenciador, essas taxas ficam no município. Interessante. Fica né? no município. Então acaba retornando ali parte do investimento. Aí esse dinheiro vai para o fundo, né, de meio ambiente, tudo, retorna para as atividades ambientais. E não é só as taxas, né? As compensações. Né? As compensações ficam no município. Se é o licenciamento estadual, está no Estado. Sobe para o Estado. Né? Nós criamos uma alternativa que é o pagamento em pecúnio como compensação. O pessoal veio de fazer outro tipo de licença de compensação, ele pode fazer em dinheiro, que esse dinheiro vai para o governo. Então, por exemplo, São José dos Campos hoje, tudo que ele recebe de taxa, né, recebe de compensação, né, e de multas, tudo, já compensa ele. É o mesmo valor do investimento que ele faz para o consórcio. Você entendeu? Maravilha. Então eles já se pagam. Os outros municípios menores estão chegando lá. Então essa era uma perspectiva que nós tínhamos, é uma teoria, que hoje ela está sendo... Se realizou, né? E temos uma outra questão, que é a TCFA, que é a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. O que é essa TCFA? Alguns empreendimentos pagam essa taxa para o IBAMA. Não é que nós estamos criando, não, taxa nenhuma. Só que está na lei que essas taxas do Estado, é uma parte do IBAMA, uma parte do Estado e uma parte dos municípios que é licenciador. Todos os municípios que não eram licenciador, tudo ficava no Estado. Né? E aí foi uma bandeira luta nossa quando eu estava na ANAMA, para que essas taxas fossem para o município. O Estado simplesmente fingia de morto. É mesmo que os municípios. Por isso também não estava incentivando muitos municípios. Né? Hoje nós temos um presidente, a CETESB hoje tem um presidente, né, que é o Tomás, que é um grande incentivador. Eu acredito que nessa gestão dele vai aumentar, porque até por orientação do Felício, por orientação até do próprio governador Tarcísio, dessa descentralização. Então, esse TCFA também, a partir de agosto agora, também vai fazer parte dos recursos do governo dos municípios. Só para vocês terem uma ideia, São José, só nos 3 primeiros meses, vai receber R$500 mil, que vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Que é uma taxa que é destravada, entre aspas, aqui apenas para aqueles municípios que hoje são licenciadores. Exatamente. Quem continua no Estado, né, que não tem ali uma agência, como no caso aqui, ele não tem direito a esse benefício. Interessante. Agora, entrando um pouco na questão da área privada, que eu acho que é importante abordarmos aqui, até pelo nosso público, né? A CETESB ainda, os técnicos da CETESB, não o presidente, acho que o presidente já está com uma visão mais ampla, mas os técnicos lá, os tecnocratas lá, ainda estão segurando... Tecnocratas aí, foi bom. Estão segurando... Não, só para você ter uma ideia, tem um... Não vou citar nomes, mas tem um tecnocratinha lá da CETESB, que ele chegou e falou assim para mim, eu falei, não, eu quero licenciar essas atividades. Não pode. Eu falei, não pode por quê? Nós temos expertise. Eu falei, como assim expertise? E nós não temos expertise. Né? Então, ele não tinha argumento, na verdade. Né? Mas conseguimos ampliar um pouco a atividade. Agora, esse novo presidente, aí que eu quero entrar na questão que é um furo que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Não passei para jornal nenhum. Não passei para jornal nenhum, tá? E o presidente pediu para me guardar segredo, mas agora acho que já dá para falar. É o seguinte, nas deliberações, devido à influência desses tecnocratas, tudo, foi muito tímida as atividades que são licenciadas pelo município. Foi muito tímida. Eu acho que tem muitas coisas a serem colocadas, né? E aí o presidente falou, Claudio, deixa do jeito que está, a palavra do próprio presidente da CETESB,
deixa do jeito que tá, porque o ótimo é inimigo do bom, não sei o quê. Eu falei, não, mas pô, a gente demorou tantos anos, né, para poder fazer a revisão. Vamos ampliar. Ele falou, não, eu tenho uma proposta. Aí ele falou, eu vou falar isso lá na agência. E aí receber uma visita do presidente da CETESB na agência, e ele anunciou lá que ele ia fazer uma decisão de diretoria de delegação. Ou seja, ele ia delegar para o consórcio atividades fora da resolução do Conselho, que é uma saída que já é prevista na Lei Complementar 140, que é que uma entidade, que um órgão ambiental pode ser colocado... um ente pode delegar para o outro. Né? Sim. Mesmo não fazendo... Porque... Mesmo não fazendo parte do hall do Conselho Estadual, que define o que é poder local. Porque aqui... E nesse hall, essa que é o furo. Né? Que o furo é a questão da diretoria que já saiu, tá? Já saiu. Nós estamos negociando agora quais são as atividades que vão ser. E a atividade que nós estamos colocando agora é o loteamento. O loteamento, prédios verticais. Vertical. Toda essa pessoa da Convap agora está dando pulo ali. Prometo que loteamentos serão aprovados em 30 dias. Quero ver um loteador. Quero ver um loteador. Loteador ver isso daí. Outra coisa, o loteador hoje é o Grapoab. Que acho que foi uma solução. Eu ia disso agora. Como é que funciona, desculpa, mas como é que funciona essa interface? Vamos entender, você está falando aqui que loteamentos, verticais vão entrar. Eu acho que isso é uma super novidade, excelente para o nosso setor aqui, para nossa cidade, enfim, para todas as cidades do consórcio. Agora, como é que funciona essa interface? Assim? Porque aí a gente tem empreendimentos de pequeno, de grandíssimo porte, a gente tem interface com o Graproab. Como é que funciona essa interface de vocês com o Graproab? Vamos lá. Eu vou tentar resumir bem. O Graproab até que foi uma solução muito boa. Né? Por quê? Porque se juntou todo mundo numa mesa, todos os órgãos, para aprovar o licenciamento, tem prazo. Agora o Laí colocou a questão de ser automatizado, o Grapoab, né? Nós já nascemos automatizados, né? E aí ele colocou isso daí, então acho que o Grapoab é uma coisa. Nós não queremos aceito no Grapoab. Vamos lá, vou explicar uma coisa. Por exemplo, a Sabesp, ela tem assento no Grapoab, certo? Então quando o loteador que está me ouvindo aí, né? Ele faz um loteamento em um município onde não é a Sabesp que faz o serviço de saneamento. Então, por exemplo, você tem um município que é autônomo, que o saneamento ele é municipal. Perfeito. A atribuição dele, ele delega para a Sabesp. Né? Tanto que agora, com a questão da privatização, teve que passar os projetos e os prefeitos assinaram um acordo aceitando a privatização da Sabesp. Por quê? Porque o saneamento é privatizado. A questão do licenciamento ambiental, ela é municipalizada. Entendeu? Então, quando o loteador aprova um loteamento num município onde a Sabesp não atua, a Sabesp não se manifesta naquele processo. Quem manifesta é a empresa, é a diretoria de saneamento daquele município, entendeu? Okay. Né? Os outros órgãos, CETESB, outros órgãos da ETA se manifestam, mas a Sabesp não, porque a questão do licenciamento ambiental é a mesma coisa. O município que é licenciador, certo? A CETESB não pode se manifestar, porque é o município que é licenciador. É só isso, Sim. Entendeu? Perfeito. Prerrogativa do município. Prerrogativa do município. E isso a gente não conseguiu destravar na resolução 01. O pessoal não quis colocar isso. E estamos batalhando agora com essa delegação, né? Com a delegação. Então, o que vai ser? O loteador, ele vai entrar no Grapoab, só que nos municípios que são consorciados, quando ele der entrada no Grapoab, ele já vai dar entrada com licenciamento ambiental.
que vai ser feito por nós. Pela agência. Independente do porte do empreendimento, da complexidade. Independentemente do porte do empreendimento. Aqui a gente só para, então, validar o entendimento. A gente está falando de todo e qualquer empreendimento. Todo e qualquer empreendimento. Agora vamos ter na parte colocamos essas fichas na mesa. Perfeito. Né? O presidente Tomás teve uma reunião com o próprio ele e o Felício, né? Tivemos uma reunião e ele falou que está estudando, está super sensível a essa questão. E não só isso, né? Por exemplo, posto de gasolina, né? O gerente ele falou, Cláudio, tomara que vocês façam posto de gasolina, porque os gerentes regional que estão no dia a dia, eles estão super favoráveis ao aumento das atribuições nossas, né? Sim. Porque desafoga ele vai poder se dedicar às coisas mais complexas, às coisas regionais, por exemplo, uma estrada que pega 2 municípios. Isso é a CETESB que tem que fazer. Porque pega 2 municípios, uma atividade de exploração por areia, de exploração de areia no rio. Sim. Afeta não mais que o município, porque é uma interligação. Então é a CETESB que tem que fazer. Né? Certo. Entendeu? Então nós devemos ficar nisso daí. E a questão do loteamento é um impacto local. Entendeu? É um impacto local. Agora, só para você ter uma ideia, por exemplo, São José dos Campos. Eu acabei de receber hoje uma plantação de um loteamento, não vou lembrar o nome agora, mas nós vamos fazer toda a análise do licenciamento para entregar mais cegadinho para a CETESB. E a CETESB vai fazer o licenciamento. Não tem lógica. Não tem, a prefeitura que aprova o urbanístico, a prefeitura que aprova a questão das ruas, largura das ruas, número de lotes, tamanho de lote, se tem área verde, se não tem área verde, e não vão fazer o licenciamento ambiental. Mas então existe, Cláudio, algum tipo de mudança de ordenamento do processo aqui, no seguinte sentido, você comentou de que quando os projetos forem agora para o GRAPROAB, os municípios que são consorciados, ele já vai para o GRAPROAB com a aprovação da agência ambiental. Então, isso muda um pouco do processo que talvez antes iria para o GRAPROAB, passar por uma aprovação do processo. Antes a gente vai submeter ele a um órgão diferente, no caso a agência, para depois ir para o GRAPROAB? A gente também tem... Muda por 2 motivos. Primeiro, o tempo e depois as taxas. Sim. Porque ele paga a taxa como é privado, né? Ele paga a taxa para a CETESB. Ele vai pagar menos que a metade da taxa que ele paga para a CETESB, ele vai pagar para o consórcio e essa taxa vai ficar no município. Vai ficar no fundo municipal de meio ambiente do município. E a rapidez e o atendimento. O atendimento, tudo. O nosso sistema como eu já disse, é super rápido. A pessoa em 15, 20 dias aprova o seu loteamento com nós. Quando ele dá a entrada no GRAPROAB, ele vai ter. Né? Mas isso não adianta os loteadores começar a fazer isso agora. Precisamos ter contamos com o apoio de todos, né? Contamos com o apoio de todos aí para que a gente possa ter essa conquista lá, né? Sim. Eu falei do tempo aqui porque a gente já teve alguns loteadores que vieram aqui no podcast. E eles falaram, demoram 6 anos. 10 anos. Eu falei, cara, 10 anos, é uma vida. Imagina. Então... eu estou propondo esses 10 anos ficar 20 dias. Eu ia te perguntar isso, até nessa linha de tempo. Isso que eu tô colocando o chapéu do loteador aqui agora. Essas questões caminhando e tudo mais, existe alguma questão já mais ou menos imaginada para vocês no sentido de, se eu sou loteador que eu já estou com um projeto em andamento, mas que está lá, como o Lúcio falou, talvez ele vá demorar 6 anos, ele está no 3º ano. A vida toda. Pô, eu tenho talvez aqui mais 3 anos para frente. Aprovou lá, 20 passou com vocês a questão com o GRAPROAB. Eu posso reentrar com esse projeto? Eu posso... Como é que funciona essa... Eu posso começar de novo? Vai tomar na mão do outro. Não, você pode fazer o seguinte. Eu posso começar do zero? Como aconteceu em muitos casos aqui, tanto na área pública quanto na área privada, que a pessoa retirou o projeto da CETESB, né? Porque você pode ir lá falar, não quero mais. E deu entrada com a gente. Tem alguns problemas, né? Primeiro, a CETESB não devolve a taxa que a pessoa pagou. Deixou. Né? Então não paga. Aí ele vai ter que pagar nova taxa, menor, mas vai ter que pagar. Mas prometo que não vai demorar 10 anos.
Né? Então vai ser uma opção Uma da vida pessoa. é uma escolha. Mas é possível. Na resolução 01/2014, que é a última resolução, ela coloca lá o seguinte, que mesmo que a atividade passou para o município, né, para ser um município licenciador, se a pessoa deu entrada na CETESB, continua o licenciamento na CETESB, mas ele pode retirar ele por conta própria, retirar e protocolar com a gente. Então essa, né? Agora precisamos aguardar, o presidente da CETESB está em viagem agora, me prometeu no início de agosto agora a gente retomar as negociações e num próximo podcast aqui vamos estar dando a notícia de primeira mão como estou dando essa. E a gente convida ele para vir aqui também, se for o caso. Sim, não, ele é uma muito pessoa legal, que vem, muito interessante, né? Que vem, a gente me comprometo a falar com ele para a gente vir juntos aqui. Bacana. Maravilha. Excelente. E se você for pensar que o empreendimento vai demorar, eu não vou nem colocar 10, tá? 5 anos. 5 anos. E o cara tem daqui um mês até daqui a 5 anos, aí ele vendeu o primeiro lote ali, que se pergunta para o loteador. E a obra, depois que saiu o licenciamento? Não, a gente não pode bater um prego lá. Saiu o licenciamento, eu faço ali 1 ano, 6 meses, monto stand de venda. Então, não tem lógica isso, cara, aprovar, demorar 5 anos para aprovar um negócio, para ele construir um loteamento, muito menos, né? Não tem lógica isso. Inimiga do crescimento aí, né? Acho que a crítica também vai no sentido de produto até, né? Como é que você consegue um produto em 2024 para vender para o cliente de 2030? 34. Talvez quando você acabar lançando essa que você aprovou, de o projeto já está velho, de talvez ele já não tenha, sei lá, os itens de lazer que são as tendências daquela época futura, ou enfim, a infraestrutura mesmo tem tecnologias melhores que poderiam ser implementadas e acabaram não sendo porque o projeto ficou muito tempo sendo aprovado, enfim. Acho que nesse sentido também, quem ganha no final do dia é o consumidor, né? É o cliente, enfim, aquela pessoa que vai adquirir aquele lote e tudo mais. Viu? Realmente, o que você falou está coberto de razão. Pelo seguinte, quem ganha é o consumidor final. Por exemplo, porque um produto que demora 6 anos para ficar pronto, ele vai ficar mais caro. Sim. Né? Ele vai ficar mais caro. Né? Então, o produtor final vai pagar mais caro, aquele sonho dele. O cliente, né? É aquele sonho dele de ter aquele lote, aquele apartamento. Naquela região. Vai ficar mais caro, vai ficar obsoleto. E aí que eu falo, a prefeitura ela se cuida de todas as questões, seja urbanística, seja de arquitetônica, né? E não faz ambiental. Sim. O impacto é local, é aqui que faz. Perfeito. É interessante também que ficando aqui no município, né, as taxas, as multas, o que acontece? Vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Isso tudo é revertido em políticas públicas para o município, não vai para o Estado. Então, isso daí acaba revertendo para o próprio município. Isso é muito importante. Então, o que a população começa a ver os benefícios que o licenciamento ambiental, que a própria agência traz para a municipalidade. Isso é uma coisa assim gritante, que todo mundo acaba vendo. Pois é. Então é muito importante. Nós já temos municípios que até na última reunião até brinquei. Tremembé recebeu 2 vezes o valor da mensalidade no mês passado. Capaz de ganhar dinheiro de taxa. Vocês já ficaram, são primo rico, receberam 2 vezes. Você viu? Então é muito interessante. Muito bacana. Está tirando não só o aspecto financeiro, isso daí é o que menos importa. O que importa é que a gente está dando uma prestação de serviço, licenciamento ambiental, num tempo baixo, com celeridade, com segurança jurídica e fazendo a prestação de serviço que a população realmente merece. Quer ver mais um outro exemplo de vantagem ainda por uma questão do poder público? Né? Santa Branca, um município recém-consorciado, né? Ele precisava fazer a regularização fundiária de um bairro, um assentamento irregular,
né? E para fazer um dos documentos mais importantes para fazer uma regularização é a necessidade de fazer o laudo ambiental, né? Caracterização, tudo, senão o cartório não aceita o registro daquilo. E ele fez ele estava no processo de licitação, ele gastaria 350 mil em consultoria para fazer isso. Né? Ao se consorciar, ele comuniquou ao prefeito que esse serviço é prestado também pelo consórcio, e aí ele fez o pedido, né? E nós entregamos em 20 dias, e daí já entregou e já está fazendo a entrega dos títulos lá. Excelente. Sabe quanto que Santa Branca paga, investe no consórcio? 25 mil por ano. Então, ou seja, ele deixou de gastar 350 mil, né, com o serviço, né? E fez isso daí. Tremembé, por exemplo, um outro exemplo, a promotoria exigiu, e o juiz endossou, de que a prefeitura fizesse um cadastro de toda a exploração de areia que tem lá, que são várias. Né? Não me lembro, não me recordo aquelas, são muitas. Né? Desativadas, que tivesse ativado. E é um levantamento, não é só lá falar, tem aqui, tem ali, não. Tem que ir lá ver se está ativado, se não está ativado, que tipo de exploração que era, se tem APP, né, área de proteção ambiental, se não tinha, se tinha ocupação, quem que era a empresa, se tinha licença, se não tinha. Então, vários dados, se estava ocupado, que tipo estava ocupado. E era um trabalho também caríssimo, custaria mais de 400 mil reais, né? E nós fizemos todo esse cadastramento com nossa equipe técnica lá, respondendo para o Ministério Público, o prefeito lá, o Clemente, lá, que quero mandar até um abraço para ele, que é uma figuraça, um grande prefeito, né? E ficou muito feliz, né, com esse atendimento. E isso é muito legal, né, porque a gente tem clareza que muitos prefeitos se aderiram ao consórcio inicialmente, até por pedido do próprio Felício, do Anderson, né? Hoje não, hoje todos os prefeitos estão realmente satisfeitos, reconhecendo o valor, né? E vendo por exemplo, Lorena agora, que é a última cidade que foi consorciada, quando o prefeito falou para o empresário de uma indústria italiana que ia se instalar lá, e essa atividade, né, a gente pode licenciar, e falei para o prefeito que a gente licenciaria em 25 dias para ele comunicar isso aos italianos lá. Os italianos não acreditaram, né, porque sabiam que a instalação deles demoraria mais de 4, 5 anos. Sim. Né? Então são todos esses aspectos aí que são importantes para a gente poder estar ressaltando aqui. Nós tivemos, inclusive, visita de uma empresa de Pernambuco para saber se a empresa, se o local que ela ia instalar a planta era consorciada realmente para... Porque isso pode ser um fator decisivo no momento de uma indústria ou, enfim, um player que está vindo de fora se instalar numa cidade A ou B. Exatamente. Né? De repente, porque isso, no final do dia, é payback, né? No bolso do empreendedor que está fazendo conta ali. Se eu me instalo mais rápido, eu gero receita mais rápido, eu me pago mais rápido, enfim. Então isso vira talvez até... Acho que é legal você ter falado isso já, porque vira fator decisório para o empreendedor. Exatamente. Atuar numa cidade A ou B, né? Porque o empreendedor ele analisa vários fatos. Sistema educacional, logística, acesso, sistema de saúde para os funcionários, capacitação da mão de obra. Mas uma coisa também importante é o tempo que ele demora de licenciamento, em especial a questão do licenciamento. Muito bem lembrado. Para poder dar o start ali, né? Começar a faturar quanto antes. Depois desse podcast aqui, mais cidades aparecerão aí, com certeza, né? Maravilha. Mas a primeira do Brasil, da onde veio? Eu vou criar uma agência ambiental. Como é que foi essa história assim? Como eu disse, disruptivo, né? Como eu disse, desde o início, eu, como presidente da Associação de Gestores Ambientais, ficava muito chateado, porque o estado de São Paulo é o estado que tem menos municípios licenciadores, e não tem menos municípios porque tem poucas atividades que pode ser licenciadores. É o estado do Brasil que menos tem municípios. Todos os estados da Federação, São Paulo é o que menos tem municípios independentes. 15% dos municípios do estado de São Paulo são licenciadores, são 60 e pouco
uns quase 70 municípios são licenciadores. Então, Desses 15% que são licenciadores, 43% que podem fazer licenciamento de alto impacto estão na agência ambiental. Olha que bacana. Então, e fora isso, como você tem poucas atividades que são licenciáveis, o prefeito acaba não se interessando e com o município seja licenciador, ainda mais que a questão do que tem um investimento muito grande, né? E aí o consórcio ele vem para isso. Aí foi a minha ideia de estudando as legislações, tudo, ajudando na legislação. Por exemplo, eu fui uma pessoa que tudo bem, não é que eu sou muito velho, que eu comecei muito novo. Em 2005 eu estava criancinha, assim, ajudei na lei orgânica, na lei federal, tanto da questão do consórcio, do Código Florestal, contribuir nessa construção e sempre colocando o consórcio, porque o consórcio era a solução para os municípios pequenos serem licenciadores, justamente para que seja feito isso. Então a ideia do consórcio foi uma ideia que foi criada assim, né? E o Felício, enquanto prefeito aqui de São José, comprou essa ideia, né? E junto com o Antes era seu chefe, seu secretário de governo na época, né? Já era vice-prefeito. Já era vice-prefeito, secretário de governo. E secretário também, acumulado. E também compraram isso daí e espalhou agora. E São José, ele é uma cidade muito interessante. Quando eu estive aqui a primeira vez, são pessoas visionárias que estavam na gestão, né? Sim. E São José, ele tem essa característica, né? Então, por exemplo, São José, ele nem sempre toda a história, né? Eu fui professor na Unital e dava aula de problemas sociais e econômicos regionais. E falava sobre a história do Vale do Paraíba, né? Depois voltei isso em 2005, depois voltei para cá agora. E o São José dos Campos não era a cidade polo, né? Sim. Não era, ela foi se tornando. Ela foi se tornando, era Taubaté, que tinha referência, né? E aqui, e São José, ele tem essa vocação, né? Acho que pelos seus administradores, principalmente graças aos seus administradores atuais, né? Que é uma cidade de vanguarda. Sim. Né? Então, acho que o primeiro consórcio do Brasil não poderia nascer em outro lugar. Bacana. Né? Com certeza. Tinha que ter nascido aqui em São José, nasceu em São José. Uma cidade Estamos- inteligente, resiliente. Estamos agora, estamos há 3 anos aí, estamos com 500 licenciamentos feitos. Muito bacana. E estamos ampliando o número de municípios, né? Começamos com 6, já estamos com 9 municípios. Bacana. Né? E estamos com essa proposta agora de estar levando a questão do consórcio para outras regiões aqui no estado de São Paulo. Né? Sim. E com todo o apoio da CETESB hoje, que tem uma direção que realmente pensa na questão da descentralização do licenciamento, o apoio dos municípios. O Cláudio já. Isso é até interessante. A própria CETESB está fazendo esses seminários, esses encontros em Araraquara, Ibiúna, em outras cidades, para que o consórcio apresente a ideia para replicar o modelo do consórcio público. Então, olha que interessante, uma coisa que antes era vista com certo receio, hoje já está, a própria CETESB já está vendo a qualidade, já está vendo que é um case de sucesso, que deu certo e já está fazendo, dando esse apoio, esse suporte. E uma coisa que é muito interessante é que quando a gente montou o sistema, uma das primeiras coisas que nós fizemos, nós demos acesso para o Ministério Público. Então, hoje, nós recebemos pouquíssimos ofícios, né, Cláudio? Porque o Ministério Público, nós fizemos uma reunião com o GAEMA e nós já demos um acesso, uma senha para o Ministério Público. Então, quando ele quer ter acesso a qualquer licenciamento, ele já entra e já vê. Isso confere o quê? Transparência, isso confere legalidade, isso confere para a gente a responsabilidade com que nós, gestores públicos, estamos lidando com essa questão de licenciamento ambiental. Muito bacana. Sim. Eu ia perguntar, a gente estava, né, eu
Cláudio, você comentou que está com a agência tem 3 anos, né, que ela está operacional. Eu lembro que numa última visita eu fui lá conhecer a sede de vocês aqui em São José, junto com a Maria Rita, nossa presidente aqui na Convap, e eu lembro que você estava relatando que no começo acho que surgiram até certos questionamentos, né? Eu lembro que você estava falando de uma área que tinha ali uma APA, alguma coisinha do tipo. Como é que está isso hoje? Assim, eu acho que imagino que com o tempo, né, vocês cada vez mais colecionando cases de sucesso, acabou de comentar 500 aprovações já. Hoje em dia isso tem fluído mais tranquilo, o tempo tem sido realmente, né, mínimo. Quais são os cases bacanas, acho que você citar aqui? Porque para o empreendedor é importante saber disso, né, que o negócio está funcionando. Eu lembro muito bem da sua visita, né? E o tema lá era um licenciamento, era o primeiro licenciamento, né, que nós tínhamos feito. Era o primeiro de todos. Foi o primeiro. Olha só. Mas já tinha passado alguns meses do licenciamento e uma pessoa se autodeterminando como ambientalista, tudo, entrou com uma ação, um pedido, né, de ação, porque nem virou ação, junto ao Ministério Público, questionando a nossa o reconhecimento nosso de fazer aquele licenciamento. Era um viário em São José. Perfeito. Né, que fizemos em 20 dias. Né? Aí, inclusive, na cena, fala como que um licenciamento pode demorar 20 dias só. Né? Se não demorar, é estranho. Se não demorar, quer dizer, é estranho, né? E a gente provou que fazer rápido é que fazer com qualidade, né? Sim. E seguindo todas as... E aí passava por uma APA, né? E um dos questionamentos é justamente isso. Um questionamento é por que 20 dias, né? O outro, que era uma APA, e a própria CETESB entendeu que por ser APA também era atribuição dela. E nós debatemos, respondemos para a CETESB, né? E a CETESB na época falou que era para mim cancelar o licenciamento. E eu respondi que não tinha subordinação nenhuma com a CETESB e não ia cancelar, né? E era super decisiva, que nós estávamos no começo, né? Se aquela minha afronta não desse certo, poderia ser o fim, né? E deu, né? Não, mas também se você aceitasse, também poderia ser o fim. Se não desse certo, seria o fim. Se eu aceitasse, seria o começo do fim. Né? Então acho que é bem isso, muito bem lembrado. É verdade. Então, e o Ministério Público não abriu um inquérito, viu que não houve dano ambiental, né? E mesmo por posições da CETESB falando que era dele, ela entendeu que era nosso. Isso ficou na agência. Foi a grande vitória, né? Era nossa. E hoje não temos mais esse tipo de questionamento. Porque nós, como eu disse, a gente se colocou, teve que a Jaqueline, principalmente, que foi uma dos primeiros funcionários, né? E se debatemos no dia a dia para reconhecimento da gente. Hoje nós já estamos totalmente reconhecidos, um case de sucesso, né? Sim. E esperamos, com esse furo que eu dei aqui agora, com a questão da delegação da CETESB, ampliar essas atividades e realmente conseguimos realmente fazer mais para o São José, fazer mais para o Vale do Paraíba. Eu vejo também que o questionamento pode ser saudável, de certa forma. Que a pessoa estava preocupada com aquilo, né? Tal. E vocês também, do lado de cá, mostrando a competência de poder defender aquilo que estava correto ali, nessa determinada, desse case aí, né? Que era do anel viário, se não me engano, você tinha comentado aí. Também eu coloco aqui, né, das cidades, os municípios aí, a velocidade da aprovação. Então, quem é um prefeito de uma cidade, se você tem os empreendedores que podem construir naquela cidade, tem uma aprovação em 20 dias. Então, o crescimento da cidade, o número de empregos e essa revolução que pode acontecer para qualquer município é muito, muito benefício de empregos, de crescimento da cidade. Só benefícios para todas as cidades. Eu tô aqui, nossa, se você fosse prefeito, sucesso, né? Já estava assinando. Eu já ligaria, já assinaria já o contrato. Né? Muito bom, realmente. Fantástico case. Gratidão aí ao Cláudio. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Lúcio, por essa oportunidade. E foi um papo super bom aqui, viu? Muito legal. Gostei. E é o primeiro. Depois vocês voltam aqui, a gente vai contando as novidades. Saindo da delegação, vamos fazer um compromisso. Vamos trazer o presidente da CETESB e anunciar isso aqui um super maravilha com ele aí, até abrir questões com ele aqui, porque ele é uma pessoa subinteressada na questão da descentralização. Eu sei que com certeza aceitará o convite. Sim. Maravilha. Eu já faço o convite para o Cláudio ser um co-host aqui, né? Porque ele, mais do que ninguém, vai poder questionar ali, colocar ele ali umas perguntas, né? Não precisa colocar tanto na fogueira, põe só dá um calorzinho ali. A reunião com ele na agência, como já disse aí, e ficou quente, né? E a gente até que ele anunciou a questão da delegação aí, então ficou bonzinho. Mas ele virou um grande amigo, acho que é um excelente profissional. Ele é bem ponderado. Bem ponderado, muito. Ele vem uma experiência do IBAMA, né? Sim. Então é uma pessoa que tem contribuído muito. Que bom, maravilha. Jaqueline, obrigado também pela sua presença, maravilha aí. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso podcast aqui. Foi muito bom estar com vocês, trazer um pouquinho de contribuição e a gente está sempre à disposição. É bom trazer a experiência da agência ambiental, que é apaixonante, trabalhar com com a equipe técnica, com a equipe administrativa, que faz um trabalho brilhante, com Cláudio Scali, que é uma pessoa que sempre traz luz para a gente, que é uma pessoa que abrilhanta, com quem eu aprendi muito, que tenho muito orgulho de trabalhar com ele. Então, eu quero agradecer mesmo por essa oportunidade dada por vocês e ao Cláudio por ter dado a oportunidade de estar aprendendo com ele. Maravilha. Muito bom. Bom, gente, só também agradecer a vocês pela presença. Cláudio, que eu já tive lá na agência e, poxa, endosso aqui que realmente a estrutura é muito bacana, eu fico feliz. A gente aqui como cidadão joseense, também como empresário aqui da região, né, saber que a nossa região está indo num caminho bacana de desburocratização, de velocidade, olhando para os munícipes, olhando para os empreendedores, olhando para as empresas, né, isso deixa a gente muito feliz. Então o papo de hoje foi, né, fantástico, eu saio daqui enfim, contente com o que a gente espera do futuro. E, Luciano, só agradecer. E a gente aprendeu um pouquinho aqui, também, né? Que eu falo, cada podcast aqui, né? Então, pessoas fantásticas aqui, muito conhecimento na área ambiental, também de muita importância para os municípios e também para os empresários aí da Convap, não só da Convap, né? De todos os lugares aí que estiverem assistindo, inclusive como vocês falaram, né? Uma cidade estava copiando o modelo da agência, né? Porque é um case de sucesso. 500 licenciamentos em 3 anos. Então, fiz uma conta na verdade quase 160, quase 170 por ano aí. Isso. Então, são muitos. E aí eu queria convidar, Lúcio, você também para fazer uma visita nossa lá. Vamos lá. Convidar todos os empreendedores aqui, não só de São José, mas da região também, né, como fez o Nicolas aí, conhecer nossa sede lá, porque a gente está de portas abertas. Beleza. Então já faço outro desafio aqui. Diga. A gente vai gravar um próximo episódio daqui um tempo lá na agência, então. Pronto, perfeito. fechado. Perfeito. Maravilha. Valeu, Nicolas. Valeu. Jaqueline, Cláudio, obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. ManzaCast e a Convapcast. Um abraço. Um abraço.